E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá? Eu sou o Renato, tenho o canal Ideias e Fatos e estou aqui para conversar com vocês sobre alguns temas que possam, que eu sei que tem algumas pessoas que têm dúvida, perguntam para mim. Eu falei, quer saber, eu vou fazer vídeos sobre esse tipo de coisa, tá? Se puder, por favor, se inscreva, dá um like, compartilha, o que a gente pede sempre, né? Isso incentiva a gente a falar mais, a procurar mais, a estudar mais. Lembrando que esses vídeos iniciais, principalmente, vão ser vídeos bem simples. A ideia é essa, tá? Bom, peraí. Comunismo e socialismo tem diferença? Me perguntaram várias vezes. Qual é a diferença de comunismo e socialismo? Inclusive, se você conversar com algumas coisas, com um socialista, por exemplo, o cara for comunista, ele vai dizer que são totalmente iguais, diferentes, e vai brigar com você. E já teve gente que, quando eu estava descrevendo as questões sobre a esquerda e direita, chega assim: você está falando sobre comunismo ou sobre socialismo? Então, se é assim, vamos falar. Primeiro eu vou começar com o que tem de igual, o que tem aproximadamente igual entre eles. Não vou entrar em muitos detalhes, mas a princípio são ideologias políticas. Tá? É uma utopia. Então, se é uma utopia, uma ideologia política, você tem aquele objeto lá no final que você quer alcançar. Então, isso importa para essas pessoas. É o objeto final, é o que se quer no final. Tá? Então, por causa disso, também os fins justificam os meios. Então, para eles, sempre os fins justificam os meios. Eles não têm problema nenhum em quebrar os ovos para fazer um omelete. Lembrando que esses ovos, muitas vezes, são cabeças que podem ser cortadas, que podem ser fuziladas, colocadas em paredão, jogadas em engulados no interior de países gelados para morrerem trabalhando até o final da vida, etc, etc. Essas coisinhas que se fazem em países democráticos como o Camboja como a Coreia do Norte, União Soviética, etc. Tem uma lista grande. A lista não é pequena. Então, eles não têm problema com isso, porque eles usam muito a ideia do ódio do bem. Então, eu estou fazendo isso porque é pro bem. Então, se é pro bem, eu posso xingar, eu posso cuspir, eu posso falar mal, eu posso querer chutar a cabeça, eu posso fazer imagem com a cabeça de presidente que eu não gosto para ficar chutando, coisas horrendas assim. Isso é ódio do bem. A gente sabe que isso funciona desse jeito, Eu posso dizer que a utopia, no caso, como falei, é quase uma religião. Eles têm um cânon, eles têm um rito, têm papas, no caso, eles têm profetas. Karl Marx e Engels, por exemplo, são profetas desses caras. E aí de você se falar mal desses caras, tá? Tu vai entrar numa discussão quase religiosa com essas pessoas. Bom, é porque você sabe que as ideologias são feitas de pessoas que acreditam nelas, Eles se apropriam do conceito religioso da igualdade, porque na Bíblia a gente ouve muito sobre a ideia da igualdade entre as pessoas, Inclusive a gente vê, principalmente na época quando o cristianismo surgiu, os escravos assistiam às missas junto com os que não eram escravos, e todos eram igual perante os olhos de Deus. Só que eles esquecem a questão que igualdade sem caridade e amor de Deus e amor ao próximo, são coisinhas que fazem com que a igualdade possa acontecer, A ideia desses caras não é pegar a igualdade na marra, através de um Estado ou de um ente maior, que é o que eu estou querendo dizer aqui, Em ambos, o indivíduo não tem muito valor, é quase um escravo do ente maior. Eu vou falar ente maior porque eu vou explicar lá embaixo por quê, Então, é esse ente maior que decide tudo para você. Eu falo escravo porque, em tese, você não é escravo, mas se você tem que obedecer a alguém que manda você fazer várias coisas, isso é escravidão. Então, no socialismo e comunismo, por exemplo, ele vai vigiar o que você deve falar, o que você deve pensar, como educar o seu filho. Isso é muito importante, porque na visão dessas ideologias, o filho não é teu. Ponto. O filho é do Estado. A gente tem exemplos no Brasil de pessoas que falam isso e agem dessa forma. Inclusive, o casamento é uma coisa quase que inexistente. Por quê? Você não pode ter uma família. A família é uma coisa que desestrutura a sociedade socialista. A família é uma coisa que tem que ser destruída, porque as pessoas podem transar com quem quiser, ter sexo com quem quiser, e os filhos, eles são assim que nascem, eles deveriam ser colocados na mão do Estado, porque é o Estado que vai dar realmente inteligência. No caso, eu estou falando de Estado, seria um ente maior, é que vai dar inteligência para eles serem
inseridos na sociedade. Então você, familiar, você pai, mãe, você não tem capacidade, porque você joga, na visão deles, né? Você joga vícios na mão dessas pessoas, então você não consegue se inserir. Ou seja, ela vai celebrar o que tem que ser feito. Então faz parte do pacote, entendeu? Quanto você vai receber, todo mundo vai receber igual, mas existem aqueles que vão receber um pouco mais. Tem os menos iguais, né? E esses menos iguais, vocês precisam de ver as fotos, por exemplo, dos palácios dos grandes czares socialistas, né? A maioria deles, veja como é que vive os nababos, tipo o da Venezuela, né? O Hugo Chávez, igual o Stalin vivia num palácio que era bancado a custo do Estado. Quer dizer, todo mundo que está na política, na parte alta da sociedade, né, tanto no socialismo como no comunismo, né, vai ter gente assim, são pessoas que são abastadas com todo o poder possível. Entendeu? Eles se definem o que é fake news, o que é mentira, porque tem que ter órgão de censura, né, porque senão as pessoas pensam, e não dá para pensar. Tem que ter um supremo órgão de censura, né, para controlar o rebanho. Você é um rebanho. Na visão desses caras, você é um rebanho que tem que ser controlado, que tem que ser conduzido. Né? Como eu falei, propriedade, família, esquece. Não tem propriedade, não. A propriedade é de todo mundo. No caso, é do ente maior que divide para todo mundo. Né? Os papas, quem criou esse negócio? Bom, tem muita gente que fala que o grande ideólogo desse negócio é o Karl Marx. Tem pessoas que contestam, falam que foi antes, tem gente que fala desde a pré-história, na antiguidade, na verdade, mas é Karl Marx. Né? Agora vamos para a diferença. Eu não falei sobre ente maior? Então, é isso que muda. Se você pegar o socialista, o ente maior, aquele que controla tudo, é o Estado, é ele que manda. Então tem um Estado, e esse Estado é o Estado que controla tudo e controla todos. Agora, no comunismo, o ente maior é o povo. É o povo que comanda. What? Como assim? É o povo que comanda. É o povo que decide, é o povo que... É o povo, mas quem é o povo? Quem vai decidir o que o povo vai querer? Então vamos lá. A história da vaquinha. Eu tenho que falar na história da vaquinha, porque todo mundo quando fala do comunismo e socialismo tem que falar da história da vaquinha. Por que eu não poderia ser diferente, né? Os comunistas usam muito essa expressão para explicar de quem é o comunista, quem é o capitalista e quem é o socialista, usando a vaquinha como exemplo. Então vou usar a história da vaquinha, então vamos usar. Mas eu vou para a história da vaquinha de antes dela ser vaquinha, quando ela ainda é um bebê vaquinha. Para o capitalista, olha a visão. A vaquinha, ela tem que ser alimentada, você alimenta a vaca, o rapaz lá, o cara que está cuidando da vaca, né? Ele dá o remédio para a vaca, ele tira o carrapato da vaca, ele protege a vaca das intempéries, de predadores, ele dá água para a vaca, dá insumo para a vaca crescer forte. Então, ele cuida da vaca. Aí quando a vaca fica grande, gordinha, né? Aí ele decide, vou fazer o que com essa vaca? Eu vou vender a vaca. Eu posso comer a vaca, eu posso dar a vaca é dele, ele pode dar de presente a vaca, entendeu? Esse cara é o capitalista. Vamos agora pro socialista. Continua tendo o cara lá que vai cuidar da vaca, o cara que vai dar remédio para a vaca, que vai dar água para a vaca, que vai tirar carrapato da vaca, que vai dar água para a vaca, vai dar insumo para a vaca, vai proteger a vaca, continua existindo. A diferença é o final. O socialista, no final, ele tem que dar a vaca para o Estado. E o Estado vai definir o que vai fazer com essa vaca. Ele pode dar um pedaço da vaca para ele pode não dar pedaço nenhum da vaca para ele pode dar, se for o caso, o melhor pedaço da vaca para o cara que cuidou, ou ele pode não fazer isso. Ou ele pode deixar o cara sem nada. Existe uma história real, tá? O Holodomor, que aconteceu na Ucrânia, numa briga lá de Stalin com os ucranianos. Porque você sabe que o plantio na União Soviética era planificado, né? Um dia eu vou falar sobre isso direitinho. Mas em suma, você produzia o alimento, o Estado pegava o alimento, depois ele distribuía o alimento no meio do povo lá para quem ele quisesse ou achasse que devia. Os ucranianos, eles tentaram ajudar os nazistas na guerra. Eles se lascaram, tá? Se lascaram tanto pelos nazistas quanto pelos socialistas. Os nazistas não amavam nenhum dos dois. Mas eles também não sabiam a diferença de um para outro, né? Mas o Stalin, quando dominou tudo, deu a sua vingancinha pessoal lá, né? Mas morreu muita gente. Um dia eu vou falar sobre só o Holodomor.
É um dos holocaustos do socialismo que quase ninguém fala, porque só recentemente os ucranianos começaram a revelar a história obscura por trás disso aí. Mas então, é um exemplo, tá? O cara foi lá, pegou o alimento dos caras e não devolveu. Então, aí é o socialista. Tem o comunista. Ah, rapaz, pasmem. Isso aí você tem que dar uma respirada que, né? Tem um cara lá que vai também dar água para a vaca, cuidar da vaca, dar o alimento para a vaca, dar remédio para a vaca, tirar o carrapato da vaca, proteger a vaca, tudo isso. Só que no final a vaca não é do cara também. É de quem? É do povo, rapaz. Quem é o povo? Tipo assim, o povo vai decidir de quem é a vaca, porque não tem Estado. Não tem um Estado, assim, ó, é o Estado brasileiro que vai... Não tem Estado, não tem fronteira. Na visão do comunista não deve ter fronteira. Os Estados nacionais não existem. Cada um faz o que quer dentro de um contexto e por bondade, porque vem de um coração abnegado, vem de um desejo de fazer o bem, que vem do nada, tá? Porque como a gente não tem cristianismo nem nada, não tem ninguém para falar para a pessoa para ela ser boa ou não. Ela simplesmente é abnegada. Porque a gente chegou num estágio tão bom e tão maduro, tão perfeito de utopia, de crescimento e conhecimento, que você trabalha porque você gosta e quer e entrega o seu trabalho para o outro e ele define, eu quero ficar com a picanha, aí você dá a picanha pro cara. Não, eu quero a maminha do boi, tá aqui, a maminha do boi. Ou não, deixa eu ficar com a picanha, e o cara, não, pode ficar com a picanha. Quem vai definir quem fica com o quê? Quem vai ficar com o chifre? Quem vai ficar com a baba? Quem vai ficar com a língua do boi? Quem vai ficar com a pata do boi? Pois é. Imagina você abrindo uma loja no comunismo, né? Então, quer dizer, todo mundo entra nessa loja, pega o que quer e eu acho que no Ocidente a gente costuma chamar isso de saque. Tá? Seria mais ou menos essa a ideia. Eu acho que saque é uma palavra que cabe. Quer dizer, vai subir tudo da prateleira. Não vai ter nada. Quem vai produzir? Quem vai enlatar? Cadê os meios de produção? Não, o meio de produção é do povo. Então o povo decide. E quem é esse povo? Sabe o que acontece nesse finalzinho? Uma ditadura. Por isso que dizem alguns que lá na União Soviética foi comunismo e não foi socialismo. Tanto faz, olha lá o efeito. Agora tá bom, vamos lá falar por que se confunde tanto comunismo e socialismo, por que se diz tanto comunismo e socialismo como a mesma coisa. No final a gente sempre fala comunismo. A gente sempre fala que costuma se dizer que geralmente as pessoas da direita falam muito comunismo, não falam socialismo. Por quê? Porque imagina que o comunismo é a utopia da utopia, então é o lugar onde se quer chegar, é onde todos almejam chegar, é no comunismo, não é no comunismo? Então, socialismo é só uma parada, de acordo com os pais, né, do comunismo. Marx falava que para chegar-se ao comunismo tem que passar pelo socialismo. Então, na visão da gente por fora, você olha isso e fala, putz, a diferença só é que um tem Estado, outro não tem Estado, é só isso, o resto é muito parecido. Né? E no final das contas, a vaquinha também não ficou com a pessoa que cuidou. Isso faz toda a diferença. Então pensa bem, quando você fala, agora, se você for discutir com um cara de esquerda mesmo, ele vai fazer a maior questão de você falar da diferença. Geralmente ele faz. Por quê? Porque te emperra a discussão. Para você ficar nessas excentricidades, nessas minúcias, é bem comum, porque um dia eu vou falar sobre a Hydra de Lerner, né? Como que o socialismo se divide em cabeças infinitas e cabeças infinitas, e você nunca vai achar a cabeça real do socialismo, do comunismo, porque elas se dividem e todo momento alguém cria uma nova vertente, toda vez que dá errado ela morre, alguém vai dizer que aquele cara fez o comunismo errado, e aí você fala, putz, mas aí a União Soviética caiu e deu errado, não, mas a Venezuela vai dar errado, aí dá errado a Venezuela também, aí eles falam que foi porque o Maduro errou, aí vai para a Coreia do Norte, não, é porque o não sei quem lá também fez errado, e sempre vai ter alguém falando que o troço deu errado por causa de alguém. Então, no final das contas, não dá para você ficar fazendo divisõezinhas. Nós que somos mais práticos, eu falo conservador, a gente olha para eles e fala, cara, é comunismo, pô. Acabou, comunismo. E acabou a discussão. Bom, para finalizar, eu queria fazer só umas duas notas aqui, tá? Utopias, né? A utopia socialista nesse século passado matou em média, tem gente que diz que é para mais, alguns dizem que é um pouquinho para menos, mas não sai muito dessa faixa, 100 milhões de pessoas. Só para você ter uma ideia, o nazismo matou em campos de concentração no período de mais ou menos 6 anos, né? Mais ou menos isso, uns 19 milhões de pessoas.
Vamos lá, a favor do comunismo, a gente pode dizer que demorou um século para eles matarem esse monte de gente. Agora, o problema é o seguinte, o nazismo já sabemos quem é, já perdemos os culpados, já foram mortos, e agora quem tenta ser nazista a gente não deixa. E o comunismo? Tá aí, na Venezuela, por exemplo. Tá bom? Bom, esses são os fatos, tá? Mas a ideia é respira fundo e não entra nessa furada, cara. Ideologia mata. Ele pode matar você e ele pode matar alguém que você gosta muito. Mas mata. Ok?